adorável, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse curso de bolos decorados com chantininho. E nessa aula vocês vão aprender a como trabalhar com bolos decorados com chantininho, bolos altos, bolos com várias camadas de recheio. Eu vou ensinar para vocês também os princípios de estruturação para bolo de andar. E uma coisa que, assim, não sei vocês, né? Mas quando eu comecei na confeitaria, eu tinha muita dificuldade em associar os bolos decorados com chantininho com as decorações em pasta americana. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de trabalho sem nenhuma dificuldade, sem passar perrengue, sem bolo derrengar durante o transporte. Então, se preparem porque vocês vão aprender tudo que vocês precisam saber para entregar o melhor bolo decorado para o seu cliente. Então, nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês como a gente vai preparar a massa. Essa massa que eu vou mostrar é a massa que eu utilizo aqui no ateliê desde que eu comecei. Então, é uma massa super fofinha, super úmida, bem molhadinha assim. Aquela massa que os meus clientes amam e que faz sucesso até hoje. Vou mostrar para vocês o passo a passo, né, o processo e a função de cada ingrediente. Para quem não me conhece, eu sou Sara, estou no ramo da confeitaria há mais ou menos 4 anos e eu comecei vendendo docinho na faculdade, é isso mesmo. Além de vender na faculdade, eu vendia de porta em porta lá no condomínio que eu morava, com a intenção de arrecadar dinheirinho, né? Então, assim, foi com esse princípio totalmente despretensioso que eu comecei a trabalhar com bolos. Foi através dos docinhos que eu passei a trabalhar com bolos. Então, a partir de 2019 foi quando eu comecei a ver as coisinhas de decoração de chantininho, decoração de pasta americana. Me encantei por esse mundo e hoje sou referência aqui na minha cidade, né? Já dei aula em vários outros lugares, ganhei um reality de confeitaria recentemente. Então, nesse pouco tempo de estrada que eu tenho, eu adquiri uma grande experiência e hoje eu trabalho tanto com bolos de casamento, como bolos de chantininho, bolos em geral, né? E aí, através desse meu trabalho, dando aulas presencialmente, foi que eu vi que é possível sim mudar a realidade de outras pessoas e é isso que faz meus olhos brilharem. Então, assim como eu mudei a minha realidade, assim como eu em tão pouco tempo consegui conquistar o que eu tenho hoje, né? Eu construí meu espaço de trabalho, tenho meu ateliê, né? Mudei a realidade da minha vida através da confeitaria, né? Eu fazia arquitetura, hoje eu sou formada em arquitetura, eu sou arquiteta, mas eu escolhi a confeitaria para transformar a vida de outras pessoas. E eu espero que, assim como a minha vida foi transformada pela confeitaria, a sua vida também seja transformada. Por isso que eu vou lhe ensinar aqui. Então, vamos começar com o nosso mise en place, né? Vou apresentar para vocês os ingredientes que são necessários para fazer essa receita. Então, eu separei aqui 500 gramas de farinha de trigo, 10 ovos, 500 gramas de açúcar, 300 gramas de creme de leite, 500 gramas de margarina, fermento, foram 30 gramas de fermento, 1 colher de sopa de cacau black e 3 colheres de sopa de chocolate 50%. Agora vamos lá, né? Para começar, essa massa, ela é uma massa amanteigada. Então, o que é que a gente precisa ter em mente? A margarina, quanto mais gordura ela tiver, melhor. Então, eu preciso que seja uma margarina com um maior percentual de lipídios, uma maior quantidade de gordura. Então, você não vai pegar aquela margarina Primor que vem no supermercado aleatório e usar. Pode usar? Pode. Vai dar errado? Não, dá certo. Só que para a gente ter um resultado ainda melhor, eu preciso que esse percentual de lipídios seja mais elevado. Então, você pode encontrar no supermercado uma margarina com um percentual acima de 75% de gordura, acima de 75% de lipídios. Isso vai ter um diferencial no resultado do seu bolo. Então, se você não tiver uma produção grande o suficiente para você comprar esses potes, né, da medalha de ouro, da Amélia, você pode facilmente substituir pela Qualy. Inclusive, ela vai dar um resultado ainda melhor do que essas duas outras marcas que eu falei anteriormente, tá? Mas o que importa, se você não tiver acesso a nenhuma dessas marcas, observe a quantidade de lipídios que vai ter lá na embalagem. Quanto maior for o percentual de lipídios, a partir de 75% já vai ser uma margarina interessante para você trabalhar.
Ah, Sara, mas eu quero substituir essa margarina por uma manteiga. Melhor ainda. Então, tendo isso em vista, eu vou fazer a cremagem, né? Eu vou colocar a margarina para bater com o açúcar. Ah, Sara, qual açúcar que eu vou utilizar? O que eu costumo utilizar aqui na minha produção é o açúcar cristal. Mas se você quiser trabalhar com açúcar refinado ou açúcar mascavo, pode trabalhar, não vai dar errado. O que vai dar uma diferença vai ser na textura final desse bolo. Não vai ser nada super significativo, tá? Mas, um exemplo. Se você colocar para fazer essa cremagem, né, bater, misturar essa primeira etapa da margarina com o açúcar, se for um açúcar refinado, ele vai diluir mais rápido do que um açúcar cristal. Se for um açúcar mascavo, a única diferença vai ser no resquício do sabor que vai ficar, né? O açúcar mascavo ou demerara, ele tem um sabor bem marcante. Então, tendo em vista aqui a única diferença do açúcar refinado para o açúcar cristal é a espessura do grão, né? A comparação que a gente pode fazer aqui, usando o açúcar refinado, você vai diluir esse grão mais facilmente. E usando o açúcar cristal, ele vai demorar um pouquinho mais para dissolver, né? Visivelmente não vai ser uma diferença brusca, não vai ser nada extraordinário. Então, aqui na minha produção, eu costumo utilizar o açúcar cristal. O açúcar refinado eu uso apenas para outros tipos de preparos, outras receitas que realmente precisam dessa especificidade, tá? Então, eu vou começar fazendo o batimento da margarina, da manteiga com o açúcar. Vou começar colocando a margarina. Aqui tem 500 gramas de margarina, 80% lipídio, tá? Essa que eu tô usando é a Amélia. O segundo ingrediente que a gente vai colocar vai ser o açúcar. E agora, a gente vai colocar para bater na velocidade alta. Feito isso, nesse primeiro momento, a gente vai raspar lateral e fundo, tá? Para garantir que todos os ingredientes fiquem bem misturados, formem um creme homogêneo, tá? Então, vem aqui, raspei lateral e fundo e vou voltar a bater, tá? Velocidade alta. Depois de uns 60 segundos batendo, 1 minuto e meio mais ou menos, 90 segundos, você vai ver que ele vai começar a ficar meio esbranquiçadinho, ó. E aí, nessa hora, a gente já pode adicionar os ovos. Então, eu quebrei de um por um, né, para evitar que tivesse algum ruim. E agora eu vou adicionar aos poucos esses ovos. Então, eu vou ligar na velocidade baixa e vou aos pouquinhos incorporando esses ovos de um a um. Aumento a velocidade. Após incorporar todos os ovos, eu vou raspar lateral e fundo da batedeira, sempre, gente, garantindo que não fique nada sem estar completamente misturado. Então, se a sua batedeira, né, ficar com resquício de massa na lateral ou no fundo, você sempre vem com a espátula raspando para garantir que vai ter uma mistura homogênea. Então, agora sim, eu vou colocar para bater na velocidade alta e aí vai depender da sua batedeira. Ele vai ficar de 5 a 10 minutos, mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês como é que você vai saber identificar se já tá bom, já bateu o suficiente para continuar essa massa ou se precisa bater um pouco mais. Então, aqui, tava batendo por uns minutinhos. E a gente vai observar que ele vai ficar com aspecto meio talhadinho, ó.
Ele não tá completamente homogêneo. Não sei se dá para vocês observarem isso. Quando vocês estiverem batendo, qual vai ser o critério de saber se já bateu o suficiente ou não? Quando a gente pegar esse creme aqui e ele estiver completamente lisinho. Tá vendo que ele tá meio talhadinho, como se as partículas estivessem ainda separadas, não completamente homogêneo. Pronto, esse vai ser o nosso critério para saber se bateu o suficiente ou não. Mesmo você deixando aí de 5 a 10 minutinhos batendo os ovos, a margarina e o açúcar, a gente precisa conferir para ver se ele ainda vai estar talhado ou se ele vai estar todo lisinho, certo? Então, eu vou continuar batendo aqui para ele ficar mais lisinho ainda. E quando tiver bom, a gente volta para dar continuidade a essa receita. Agora, com o nosso creme já no ponto certinho, todo homogêneo, do jeito que a gente precisa, né? Eu vou retirar esse bowl e vou colocar os outros ingredientes. Então, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Por que é importante que seja sem fermento? Porque quando a gente compra farinha de trigo já com fermento, o que pode acontecer? Pode variar a quantidade de fermento que tem de uma marca para outra, ou de um lote para o outro, mesmo que seja da mesma marca. E aí você vai acabar tendo um resultado não padronizado, né? Às vezes pode inchar um pouco mais, outras vezes inchar um pouco menos. Então, por isso que a gente prefere trabalhar com o fermento à parte, porque ele sempre vai estar porcionado de maneira padronizada e todas as receitas vão sair da mesma forma. Então, sempre que você for escolher sua farinha de trigo, escolha uma farinha de trigo que não venha com tantos gruminhos e que seja sem fermento, porque a gente adiciona a parte e garante que ele vai ter um resultado padronizado sempre, tá? Então, aqui ela já foi pesada. O outro ingrediente que eu vou colocar agora vai ser o creme de leite. Normalmente, a gente encontra essa parte líquida, né, nas receitas como o leite. Só que por que eu uso o creme de leite? Porque essa massa é uma massa especial, né, uma massa diferenciada. O diferencial dessa massa é justamente ela ser mais úmida, né, ela ser mais, por si só, mais saborosa. Então, qual é a diferença de você trabalhar com a massa que seja balanceada para utilizar com leite do que uma massa que foi balanceada para utilizar com creme de leite? É a quantidade de gordura. Para bolo, quanto mais gordura tiver, melhor. Então, lembra da margarina? Que a gente utilizou uma margarina que tinha mais gordura do que as margarinas tradicionais? E se você usar manteiga, ainda é melhor do que a margarina com 80% de lipídio? Pronto. A mesma coisa vai funcionar para essa parte do creme de leite. Ao invés de usar o leite, que tem um percentual de gordura específico, né, para o leite, eu uso o creme de leite, que ele vai trazer mais umidade para essa massa. Só que não é qualquer creme de leite. Ah, Sara, se eu quiser usar o creme de leite de caixinha, que vem, né, aquele de 200 gramas que vem no supermercado, pode, vai dar tudo certo. Só que eu prefiro trabalhar com um creme de leite que vem ainda mais gordura, tá? Na realidade, não é nem o creme de leite, é o creme culinário. Normalmente você vai encontrar um creme de leite com 17% de gordura. O creme culinário que eu costumo utilizar, ele tem 23% de gordura. Então, acaba que a gente vai ter, por mais sutil que seja, um resultado ainda melhor, tá? Então, sempre se atente a essa questão de percentual de gordura, tanto da margarina como do creme de leite. E essa massa, principalmente por não ser feita com leite, ela vai ter um diferencial. E é a que mais faz sucesso com os meus clientes. Tem Red Velvet, tem o bolo brownie, tem a massa de noiva, mas essa, mesmo sendo a tradicional, né, que é a massa manteigada, a massa branquinha, que mais na frente a gente vai transformar em uma massa de chocolate, ainda assim, ela é a que faz mais sucesso com os meus clientes aqui. Então, eu vou adicionar 300 gramas de creme de leite, na realidade é o creme culinário, né, que tem 23% de gordura, mas se você não encontrar, pode ser o creme de leite com 17% de gordura. E vou misturar esses ingredientes pra gente fazer uma bagunça, né? Porque nessa hora, quando a gente vai bater
a farinha de trigo, se a gente não incorporar esses ingredientes, acaba fazendo uma baguncinha. Então, eu venho aqui com a espátula, pode ser com fouet também, tá? Vocês viram que eu não peneirei a farinha de trigo, mas se for uma farinha de trigo que você compre, que ela vem cheia de gruminho, é indicado sim você peneirar. Não que vá dar errado, mas ela vai trazer uma leveza maior, né? Aqui eu não costumo peneirar porque eu sempre uso a mesma marca de farinha de trigo e ela sempre vem bem soltinha. Então, eu venho aqui incorporando esses ingredientes. Vejam que eu não separei a clara da gema, eu não peneirei a farinha de trigo, não tem esses mimimizinhos, né? Essa é uma massa bem prática, mesmo que seja diferente, né, de todas as outras, ela ainda assim é muito prática. Pronto, depois de incorporar inicialmente essa farinha de trigo com esse creme de leite, eu vou colocar o fermento, tá? Aqui, em colheres, eu vou ter 2 colheres de sopa de fermento, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer? Antes de colocar para bater, eu também vou incorporar. Mas uma coisa que eu tenho que dizer para vocês lembra que no primeiro processo de bater a margarina com açúcar e os ovos, eu coloquei na velocidade alta. Agora, nessa parte, eu não vou colocar na velocidade alta, eu vou colocar na velocidade baixa. Por quê? Porque a farinha de trigo, ela tem glúten. Glúten, para o pão, quanto mais você desenvolve ele, né, vai sovando a massa do pão, quanto mais você desenvolve esse glúten, melhor para o pão. Só que para um bolo, a gente não pode desenvolver essa teia de glúten. A gente precisa garantir que esse glúten ele não seja ativado, tá? Então, para isso, eu não posso exagerar na força mecânica, que é justamente a velocidade da batedeira. Então, eu vou deixar batendo na velocidade baixa, só mesmo para ele dissolver os gruminhos que ainda ficaram, tá? Para ele incorporar, homogeneizar essa massa. Então, o que é que eu vou fazer? Se você ainda assim não quiser bater na batedeira, você pode simplesmente pegar um fouet e com o seu bracinho, ó, misturar e vai dar tudo certo. E aí você vai garantir que não vai ter tanta força mecânica ativando esse glúten que a gente não quer que ele seja ativado. Aqui, como a minha regra no meu ateliê é praticidade, eu coloco na velocidade 1 da batedeira rapidinho, só mesmo para ele terminar de misturar e a gente não vai estar ali, né, tendo esse desgaste do braço e cansando. É super prático, bem rapidinho. Então, eu vou colocar para bater, só para ele terminar de misturar na velocidade 1, tá? Ó. Depois dela ter batido alguns segundos aqui, vocês vão perceber que ela já vai estar toda homogênea. E essa massa, se fosse uma massa branca tradicional, já estaria pronta. Olha só como ela fica. Ela já está prontíssima. Muito prática. E vocês vão ver que o resultado dessa massa, gente, depois que tá assada, é perfeito. Você não precisa nem regar o bolo se não quiser. Ó. Só que aqui, depois dela pronta, a gente pode saborizar, tá? Você pode colocar essência, pode colocar pasta saborizante. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa massa branca, depois de porcionar ela, vou transformar em uma massa de chocolate, tá? Então, eu vou pesar metade dela como branca e vou transformar em chocolate e já mostro pra vocês como é que eu faço pra deixar a massa de chocolate bem pretinha. Então, vamos lá. Aqui, eu já porcionei. Já deixei reservado a parte da massa branca, né? A massa tradicional, sem estar saborizada com nada. Já deixei ela reservada. E aqui eu tô com a parte que eu quero saborizar. Então, vamos lá. A massa que a gente bateu foi uma massa com 10 ovos, 500 gramas de margarina, 500 gramas de farinha de trigo. Foi uma massa completa. Aqui eu dividi como se fosse metade branca e metade de chocolate. Só que o que vocês precisam ter em mente, tá? Qual a diferença de uma massa branca para uma massa de chocolate? A massa de chocolate, ela vai ter um composto sólido que vai ser adicionado. Então, se eu simplesmente adicionar esse sólido
sem balancear com a parte da gordura, naturalmente ele vai se tornar uma massa um pouco mais ressecada, se você não balancear. Aí o que acontece normalmente com a massa de chocolate? Não sei se é algo comum, né, para vocês. Ou ela fica muito quebradiça, ou ela fica mais ressecada. Tudo isso porque não balanceou o componente sólido com o componente gorduroso, né? Não balanceou a gordura com a parte seca, né? Que é o pó. Então, o que a gente iria fazer nessa massa se eu já fosse bater uma massa toda de chocolate? Aqui, como eu tô fazendo metade branca e metade de chocolate, não vai ter muito o que fazer. Eu posso só adicionar um pouquinho mais de gordura para não ter esse impacto final. Mas, normalmente, o que é que a gente faz? Eu bato uma massa toda de chocolate e aí, ao invés de colocar 500 gramas de farinha de trigo, que é o que tá na receita, eu reduzo 50 gramas de farinha de trigo. Ao invés de colocar 500, eu coloco 450 gramas na minha receita. E aí, quando eu adicionar o pó, que vai ser o chocolate, né, o cacau black, eu não vou ter esse impacto da massa ficar mais quebradiça por estar com mais pó do que deveria, tá? Então, eu retiro da farinha de trigo e acrescento de chocolate em pó, certo? Então, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Mas por que tem só 3 colheres de sopa? Porque eu tô fazendo metade da receita, tá? Sendo a receita completa, você vai colocar 6 colheres de chocolate 50%. Então, eu vou colocar aqui 3 colheres do chocolate 50%. Só que só ele não vai ser suficiente pra gente ter aquela massa bem pretinha, bem escurinha. Então, o pulo do gato vai ser o cacau black. Então, lembra, eu coloquei aqui nessa meia receita, tá? 3 colheres de chocolate 50%. Se fosse uma receita inteira, se eu não tivesse separado, né, pra fazer metade branca e metade de chocolate, seriam 6 colheres. E aqui eu vou colocar 1 colher de cacau black. Esse vai ser o ponto-chave dessa receita de chocolate, para ela ficar uma massa bem pretinha, bem escurinha, bem úmida e do jeitinho que o cliente ama, né? Aquela massa bem chocolatuda. Então, eu vou colocar aqui 1 colher de cacau black. Só que lembra, se fosse uma receita completa, seriam 2 colheres de cacau black, tá? Isso vocês vão ver na apostila, que vai estar disponível para vocês. Vocês vão poder acompanhar todas as quantidades. Mas eu acho interessante falar, né? Porque você vai acompanhando melhor. Então, aqui, antes de levar para a batedeira, eu venho homogeneizando, né? Misturando esse pó que eu adicionei. E lembra, quanto menos eu colocar força mecânica nessa etapa, melhor. Porque quanto mais você bate, mais você desenvolve o glúten. E o que acontece quando você desenvolve o glúten? A massa fica maçuda, fica pesada, tá? Então, a gente não quer esse efeito de peso. A gente não quer que forme essa elasticidade. A gente não quer desenvolver o glúten. Então, quanto menos eu bater, melhor. Nessa etapa, se você quiser só misturar com o fouet, fique à vontade. Né? Com o fouet fica mais fácil de você controlar essa força, essa velocidade do batimento na massa, tá? Mas, Sara, mas eu quero praticidade, então eu venho cá e coloco rapidinho na velocidade mais baixa da batedeira, só para ele terminar de misturar esse chocolate. Ó, rapidinho, já está pronto pra gente colocar nas formas e assar. Então, fica uma massa bem linda, olha, brilhosa, bem cremosa. Isso é uma massa amanteigada. Existem outros tipos de massa, né? Tem um método espumoso, tem um método híbrido, mas aqui no meu ateliê eu costumo utilizar principalmente essa massa que é do método cremoso, tá? Então, por que é um creme? Porque a gente faz esse processo de misturar a margarina com o açúcar
E aí essa gordura vai se juntar com a gordura da gema, né, do ovo. A gente vai formar aquele creme. Quando ele estiver completamente homogêneo, é que eu vou adicionar os secos. Quais são os secos? A farinha de trigo, tendo cuidado para não desenvolver o glúten. E aí, o fermento, o creme de leite, né? Se for uma massa de chocolate, você retira esses 50 gramas de farinha de trigo só para balancear com a quantidade de chocolate em pó que você vai estar adicionando, tá? Só para a gente recapitular e ir acompanhando aos pouquinhos e vocês compreenderem melhor. Então, o que é que eu vou fazer agora? Com a minha balancinha do lado, nossa boa e velha amiga, né? Se você não tem balança, providencie, porque trabalhar com bolo, trabalhar com confeitaria, com parte de salgado, tudo que envolver a cozinha, né, sem uma balança é completamente inviável. Por quê? Nosso cliente, ele espera que exista um padrão na nossa produção, porque ele quer comprar um bolo hoje, se ele comprar daqui a 3 meses, ele quer comer o mesmo bolo. Então, porcionando, né, utilizando as receitas e as quantidades corretas em todos os nossos preparos, a gente consegue manter esse padrão, tá? E se acontecer alguma coisa errada, você vai saber identificar onde foi que você errou, certo? Então, aqui eu tenho algumas formas. Eu tenho as formas de 15 centímetros e as formas de 20 centímetros. Percebam que eu tenho formas altas, formas baixas, só que o que vai acontecer? Eu não vou assar, eu particularmente, Sara, não gosto de assar toda a minha massa numa forma funda. Por quê? Além de demorar mais o processo de cocção, né, o tempo de preparo dessa massa, além de demorar mais, ele ainda pode correr o risco, se você não tiver a técnica correta, de afundar no meio. Então, o que pode acontecer? Quando você enche essa forma de massa, você vai colocar no seu forninho. Cada forno é diferente, né? Cada forno é um forno. E aí eu posso dizer pra você, ó, asse o bolo a 180 graus por 30 minutos. No meu forno vai dar certo. Mas pode ser que no seu forno não dê certo. E aí você vai ficar sem entender. Normalmente isso pode acontecer mais com formas fundas. Você coloca pra assar. E aí deu o tempo de preparo que você colocou lá, atingiu, ele tá douradinho por fora, só que quando você tira o fundo, baixa. E aí fica aquele bolo com um buraco no meio, tá? Por que isso pode acontecer? Porque ele assou na lateral e não assou completamente no meio. Como é que a gente pode evitar isso? Você pode vir com uma forma maior do que a forma que você vai assar o bolo e cobrir essa forminha. Assim, você vai fazer uma estufa, é uma espécie de estufa, que enquanto ele estiver assando, vai distribuir o calor pela forma de maneira uniforme. Porque o que vai acontecer? Em fornos convencionais, né? Ele vai assar mais de um lado, assar menos de um outro e vai ficar um bolo meio indefinido, né? Vai ficar dourado de um lado, branco de outro, no meio fundo e você não vai entender o que vai acontecer. No final das contas dá certo, mas não fica aquela massa perfeita. Então, para evitar que ele afunde no meio, todo e qualquer tipo de forma que você utilizar, desde que ela tenha esse certo problema, você perceba que pode ter esse probleminha, né, de afundar no meio, você pega uma forma maior, coloca em cima e assim você vai deixar ela assar no forno dessa forma, vai evitar que ele afunde, né? Você vai criar uma estufa e vai dar tudo certo. Então, aqui eu tenho formas mais altas e formas mais baixas, mas eu sempre asso com a mesma quantidade de massa, tá? Eu gosto de trabalhar assim, com discos já prontos. Eu não gosto de assar o bolo lá bem grossão e depois partindo disco a disco. Não gosto, acho que demora demais, faz mais sujeira, enfim. Prefiro assar disco a disco. Então, para um bolo de 15 centímetros, você pode colocar quantos gramas de massa você quiser. Aqui eu tenho um padrão, que é o que funciona melhor para mim, na minha produção. Então, na forma de 15 centímetros, eu costumo colocar, sendo uma massa branca, eu costumo colocar 260 gramas de massa. Quando é a massa de chocolate, eu costumo colocar 250 gramas de massa. Porque eu deixo uma diferença de 10 gramas de um para o outro. Porque o bolo de chocolate,
Nos componentes, né, do chocolate em pó, do cacau black também, ele já vai ter um ingrediente chamado bicarbonato. E o bicarbonato, assim como o fermento, ele ajuda na fermentação dessa massa, ele ajuda no crescimento dessa massa. É um crescimento químico, né? Então, o bicarbonato vai fazer com que o bolo de chocolate ele fique mais inchadinho. Além dele ajudar também na cor, é uma dica para você que não tem acesso a cacau black, ou enfim, porventura não achou na sua cidade para comprar, ou não tem lá na loja que você costuma comprar, você pode, ao invés de adicionar o cacau black, você pode adicionar uma colherzinha de bicarbonato. Assim a sua massa de chocolate vai ficar mais úmida e também vai ficar mais escurinha. Mas eu só adiciono o bicarbonato na falta do cacau black, tá? Cacau black para mim sempre é a melhor escolha, para eu ter uma massa bem pretinha, bem escurinha. Mas aí, quando você assa um bolo de 15 centímetros de chocolate e um bolo de 15 centímetros branco, você vai perceber que o de chocolate ele vai estar maior e o branco vai estar um pouquinho menor. Por quê? Porque no de chocolate tem o bicarbonato. E o bicarbonato é um tipo de fermento químico que vai ajudar, vai fazer com que esse bolo inche mais. Então, para equilibrar essa diferença, né, de um para o outro, quando eu estou montando o meu bolo, para não ter um disco mais grossinho e outro disco mais fininho, para eu manter um padrão de espessura de massa na minha montagem, eu retiro essas 10 graminhas de massa quando eu vou assar um bolo de chocolate. Então, para um bolo de 15 centímetros de massa branca, eu coloco 250 gramas. E para um bolo de chocolate, eu coloco 260 gramas. E esse padrãozinho vai funcionar para qualquer tamanho de forma que você for assar. Quando é uma massa de 20 centímetros, eu coloco 450 gramas de massa branca. E se for de chocolate, eu só coloco 400 gramas, tá? E aí eu vou fazendo esse balanceamento de um para o outro para garantir que eu fique com discos perfeitos. Lógico que não vai ser o fim do mundo se ficar um disco mais grossinho que o outro, mas esteticamente a gente gosta de manter esse padrão. Só que antes de qualquer coisa, antes de colocar a massa na forma, lembra, menina, de passar alguma coisa para não ficar grudado esse bolo nessa forma. Então, o que pode ser? Você pode passar margarina, você pode polvilhar com farinha de trigo. Se for massa de chocolate, você pode polvilhar com chocolate em pó. Se você não quiser colocar nem a margarina, nem polvilhar com farinha de trigo, né? Você pode colocar ou um papel toalha ou um papel manteiga. Você vai cortar o disco do tamanho da forma e vai colocar aqui. Aí você não precisa adicionar nem margarina, nem farinha de trigo, tá? Mas o que é mais prático pra mim é o desmoldante. Então, eu vou aplicar, ó, com uns 30 centímetros de distância, mais ou menos, só no meio. Pouquinho já vai ser suficiente para esse bolo não ficar grudado no fundo e na hora que eu for desenformar, não ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Mas uma coisa que eu gosto de lembrar a vocês é que não passe nem margarina, nem nada, não coloque desmoldante na paredinha da forma. Por quê? Quando esse bolo estiver assando, eu preciso que essa rigidez, né, essa porosidade da forma ajude ele a crescer. Então, quando o bolo tá fermentando, né, quando ele tá crescendo, tá assando, ele vai grudar na parede da forma. E isso vai fazer com que ele tenha estrutura para permanecer ali, sem encolher. Então, se você colocar farinha de trigo ou margarina, desmoldante na parede da forma, essa forma vai ficar deslizando e esse bolo ele não vai ter essa ajudinha a mais, né, dessa aderência na lateral da forma. Então, tudo que você for passar para untar essa forma, seja margarina ou desmoldante, não passe na lateral, só passe no fundo, tá bom? Agora eu vou colocar para assar por 20 minutos aqui no meu forno, mas normalmente você vai conseguir assar no forno convencional por uns 30, 40 minutos a 180 graus, tá? Aqui eu coloco ele em 150 graus porque é um forno por convecção, né? É um forno elétrico de convecção. Então, ele tem um tempo diferente, uma temperatura diferente. Mas no forno normal, 30 a 40 minutos a 180 graus.